Você quer saber tudo o que você precisa para fazer a transmissão ao vivo do seu podcast? Então se liga no vídeo. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto, se inscreve no canal, ativa as notificações e entra no grupo do Telegram, onde eu te mando em tempo real os avisos de conteúdo novo, tanto aqui do canal quanto do Instagram. O endereço está aqui na descrição do vídeo. Então, primeiro de tudo, falando do local do seu podcast. Evita deixar o ambiente muito vazio, ou seja, com paredes muito expostas, porque isso vai gerar uma reverberação no seu áudio, um eco no seu áudio, e não vai ficar com uma boa qualidade, mesmo que você utilize microfones de boa qualidade. O ambiente vai influenciar bastante. Então você pode fazer um tratamento no ambiente com espumas acústicas, que você pode escolher deixar visível, ou seja, aparecer aí na sua câmera, na sua imagem, ou então fazer esse tratamento nas outras paredes que não vão aparecer na imagem. Caso você não queira usar espuma acústica, você pode fazer o uso de cortinas e tapetes, que vão ajudar bastante no resultado também. E preencher todo esse ambiente com o máximo de coisas que você puder, claro, evitando de deixar poluído. Mas tudo que você colocar, como estante, móveis, poltronas, cadeira, mesa, decoração, vai ajudar a diminuir essa reverberação do seu áudio. Ainda falando do ambiente, agora a iluminação. Se for um ambiente pequeno, você pode usar o bom e velho softbox, seja 1, 2 ou 3, de acordo com o tamanho do seu espaço. Se for um ambiente maior, você pode usar alguma iluminação mais forte, seja lâmpada fluorescente ou LED, rebatida no teto para deixar a luz bem difusa e espalhada por todo o ambiente. Tô falando muito ambiente, né? E o mais importante, evita usar luz quente, lâmpada incandescente, só LED ou lâmpada fluorescente, senão você vai se cozinhar e cozinhar os seus convidados aí também. Agora falando de equipamentos em si, começando pelo computador, você vai precisar de um desktop ou um notebook. Eu recomendo para você um desktop, que você vai ter mais liberdade na hora de escolher as peças para montar o seu computador. E também fica mais fácil fazer a manutenção ou uma eventual troca de equipamentos, um upgrade de equipamentos aí do seu computador. Falando do processador, eu recomendo você pegar o mais forte e mais atual que você consiga de acordo com o seu orçamento. Mas só para ter uma base, eu consigo fazer tranquilamente uma transmissão Full HD a 30 quadros por segundo usando uma câmera com esse computador, que é um notebook i5 de 6ª geração com 8 GB de RAM. Então fica atento a essa informação. Não vai só pelo nome do processador, que é um i7. Você tem um i7 de 2ª, 3ª geração e a gente já está, se não me engano, no i7 de 10ª geração nos notebooks. Então quanto mais recente for a geração do seu processador, melhor vai ser o desempenho dele também. Agora falando da memória RAM, você não precisa necessariamente ter muita memória RAM. Com 8 GB você consegue fazer uma transmissão numa boa também, desde que você não tenha muitas coisas abertas ali no seu computador, como outros programas. No máximo ali um programa de transmissão e um navegador aberto. Falando do armazenamento, indiferente, mas eu recomendo que você tenha um SSD no lugar do HD, porque ele vai ser muito mais rápido para executar tanto o seu sistema operacional quanto os programas que estiverem instalados nele. Se você não tem SSD no seu computador, eu recomendo você comprar um, você vai sentir uma diferença enorme aí na sua produtividade. Chegamos nas placas de vídeo, lembrando, placas de vídeo por enquanto, ainda não é placa de captura, beleza? Eu recebo muitas dúvidas se um computador sem placa de vídeo consegue fazer uma transmissão. Mas na verdade, pessoal, todo computador tem uma placa de vídeo. O que acontece é que nem todo computador tem uma placa de vídeo dedicada, como por exemplo essa NVIDIA 650 Ti. Alguns modelos de notebook têm uma placa de vídeo integrada, ou seja, o processador vai ser o responsável pela parte de vídeo, pela parte de exibição do seu computador. Mas no caso de desktop, eu recomendo que você use uma placa dedicada, como essa, por exemplo, e não precisa ser a melhor placa, a placa mais cara, aquela placa gamer que vai rodar todos os jogos. Se você tiver uma placa de vídeo dedicada, já vai aliviar bastante o trabalho do seu processador. No programa de codificação, você pode escolher quem vai fazer o encode da sua transmissão, se é o processador ou se é a placa de vídeo, e eu recomendo que vocês escolham sempre a placa de vídeo, beleza? Agora falando da imagem, você pode usar a famosa webcam ligada direto no seu computador através de uma conexão USB, mas para você ter uma qualidade melhor de imagem, você pode usar uma câmera ou uma filmadora. Como essa, por exemplo, que eu já usei bastante nas minhas transmissões ao vivo, que é uma Panasonic Lumix GH3. Quem conhece um pouco de câmera pode falar que essa câmera aqui é uma DSLR, até porque elas são muito parecidas. Mas essa aqui é uma mirrorless, e eu recomendo para vocês usarem câmeras mirrorless
mirrorless na sua transmissão ao vivo. Algumas câmeras DSLR vão funcionar também, mas em geral as câmeras mirrorless se dão melhor com configurações de vídeo e características para sua live. Eu estou usando uma Sony A6500 ligada numa placa de captura, já a gente vai falar das placas de captura também. Só que não vai ser qualquer câmera que vai funcionar. A sua câmera vai precisar de 3 características principais, sendo que 2 delas são necessárias, a terceira é opcional, mas eu recomendo que tenha também. A primeira delas é ter uma conexão HDMI e essa conexão tem que ter uma saída limpa. O que isso significa? Significa que a sua câmera não vai exibir na tela essas informações que aparecem aqui, como por exemplo, tempo restante de bateria, abertura do diafragma, tempo restante de cartão e etc. Então essa é a característica principal. Lembrando que algumas câmeras mais antigas têm conexão HDMI, mas só vai exibir arquivos que foram gravados no cartão, não vai exibir em tempo real o que a câmera está capturando. Segunda característica, a câmera não pode se desligar automaticamente ou então entrar em standby ou modo de economia de energia, economia de bateria. Alguns modelos têm a saída limpa via HDMI, mas depois de determinado tempo, que pode ser 15 minutos, 30 minutos, depende do modelo da sua câmera, ela vai se desligar automaticamente ou então o sinal vai ser perdido para a placa de captura e a sua imagem não vai aparecer na tela. Algumas câmeras têm como desabilitar isso, outras infelizmente não, vem essa opção por padrão. A terceira e última característica é a possibilidade de você ligar a sua câmera na tomada ou então em alguma fonte externa, porque imagina que você está fazendo lá a sua transmissão ao vivo e aí a bateria está acabando e a hora que a bateria acaba, você perde o sinal da sua câmera também. Então o ideal é que você tenha a possibilidade de ligar ou a sua câmera numa fonte direto na tomada ou então num power bank ou carregador de celular, claro, dependendo do modelo da sua câmera. Aqui no canal tem vídeo explicando mais a respeito disso. Você pode também usar filmadoras para a sua transmissão, principalmente essas de entrada mais básicas, como essas da Canon ou da Sony. O legal das filmadoras é que geralmente você vai ter todas essas características. Saída limpa, a câmera não desliga automaticamente e já vem com uma fonte para você ligar direto na tomada. A vantagem da filmadora é que você vai ter um controle de zoom e nas câmeras mirrorless você tem a possibilidade de troca de lentes de acordo com a situação ou o ambiente que você for gravar. Agora falando de placas de captura. O que é uma placa de captura? É um equipamento que vai possibilitar você ligar a câmera no seu computador. Você não pode conectar um cabo HDMI na sua câmera e ligar na placa de vídeo do seu computador, tá? Você pode até acabar danificando um dos equipamentos fazendo isso. Então você vai precisar de uma placa de captura, tem alguns modelos aqui comigo, como por exemplo a AverMedia Live Gamer Portable Lite, a placa que não engorda, uma EasyCap e uma plaquinha da Rules. Qualquer um desses modelos vai funcionar para você fazer sua transmissão. Mas se você for usar mais de uma câmera, eu não recomendo que você use diversas placas dessas ligadas no seu computador. Eu recomendo que você escolha uma placa de captura com múltiplas entradas. Um modelo que ficou bastante conhecido nesses últimos tempos é a ATEM Mini da Blackmagic, que suporta até 4 câmeras ligadas via HDMI e envia o sinal direto para o computador através de uma conexão USB. Tem outros modelos também, tanto da Blackmagic quanto da Neo ID, que suportam mais de uma câmera. Em alguns casos pode até funcionar diversas placas ligadas, mas eu não recomendo. E eu também não recomendo você comprar um hub USB e sair ligando um monte dessas plaquinhas Rules aqui. Tem vídeo no canal explicando o porquê que isso pode dar problema também. E por último, ainda falando de imagem, você vai precisar de um lugar para colocar a sua câmera, que é um tripé. Não precisa ser um tripé caríssimo de uma marca renomada, pode ser um tripé mais simples, mais básico, porque a sua câmera vai ficar ali parada e estática no mesmo lugar. E agora falando de áudio, mas antes, tá gostando do vídeo? Já deixa sua dedada aqui no like e se inscreve no canal e ativa as notificações, porque se você deixar para depois vai acabar esquecendo. Cada situação precisa de um microfone, de um tipo de microfone específico. E no caso dos podcasts, eu recomendo para vocês usarem os microfones dinâmicos, como esse aqui, por exemplo, que é um Behringer XM8500. Que é inclusive o áudio que vocês estão ouvindo agora também. Como vai ter mais de uma pessoa no seu podcast, você vai precisar de uma mesa de som para ligar mais de um microfone. Existem mesas de som USB, ou seja, elas funcionam como uma placa de som externa do seu computador, onde nela você liga os microfones e os alto-falantes para você ouvir o que o seu computador vai reproduzir, e isso tudo através de uma conexão USB. Como por exemplo essa mesinha que eu tenho aqui, que é uma Xenix 302 USB. Aqui atrás fica a conexão para ligar no computador, mas essa só tem uma entrada XLR. Existem outros modelos que têm mais de uma entrada. E existem as mesas de som que não são USB, que apenas você liga na tomada, liga os microfones e ali você faz as conexões direto para o seu computador. Eu recomendo você evitar
as conexões da placa de som do seu computador ou do seu notebook. Por quê? Porque infelizmente elas vão ser muito básicas e você pode acabar gerando um ruído ou interferência no seu resultado, no seu sinal. Então eu recomendo para você, além da mesa de som, se não for USB, você usar uma interface de áudio USB, como essa aqui, que é uma interface que eu tenho, que eu usava antes da minha Scarlett. E aí sim, a saída de áudio da sua mesa de som, você vai ligar na interface de áudio, que vai ser conectada no seu computador através de uma conexão USB, para você evitar ao máximo ruídos e interferências. Importante é você desabilitar também aí no codificador de vídeo os microfones da câmera, ou então na própria câmera nas opções também. Dessa maneira você vai evitar qualquer sinal duplicado ou eco na sua live, na sua transmissão. Você também pode optar por usar fones de ouvido, mas nesse caso, como você vai fazer para usar mais de um fone de ouvido? Porque geralmente as mesas de som têm apenas uma saída de fone. Então para isso você precisaria de um amplificador de fones de ouvido, ou seja, você pega o sinal da mesa, entra no amplificador de fones de ouvido e esse amplificador vai ter mais saídas que você pode usar mais fones, inclusive controlar o volume independente de cada um. Se você quiser mais controle ainda no áudio do seu podcast, você também pode fazer o processamento em tempo real usando, por exemplo, um compressor. E o legal é que alguns modelos de compressor já vêm com a função de noise gate inclusa também, ou seja, você vai ter um áudio mais equilibrado, mais nivelado e em momentos de silêncio o noise gate abaixa totalmente o volume para você ter aquele resultado de gravação de estúdio. Esses são os equipamentos que você pode usar para fazer a transmissão ao vivo do seu podcast. Diga aqui nos comentários quais são os equipamentos que você usa para fazer o seu podcast e se tem algum que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo. E se você gostou, curte, dá favorito, se inscreve no canal e toca na sineta para receber atualizações de conteúdo novo aqui da BLK e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o meio do ano. Não sei se vai dar tempo, mas vamos torcer. Grande abraço, até o próximo vídeo.